Vamos então aqui para a nossa Revista Espírita, outubro de 1860. Nós estamos na sessão de dissertações espíritas, né? Eram aquelas mensagens que Kardec recebia, seja ali na sociedade, seja através dos médiuns que eram membros da sociedade, que enviavam, né, que levavam ou enviavam por correspondência. Então eram temas variados, né? Kardec nem sempre tinha ali a possibilidade de organizar os assuntos numa sequência lógica, e aqui no caso a gente conseguiu, né, porque as mensagens que foram chegando nessa leva, digamos assim, né, começando principalmente pelo espírito Georges, Kardec colocou na sequência aqui aquela que falava sobre a evolução dos espíritos, né, a diferença dos mundos, né? Então esse é o tema que a gente vai estudar no nosso encontro de hoje. Mas geralmente são temas dos mais variados, né? Temas que saltam de um assunto para outro, assim, de direções opostas, né? Mas nem por isso menos valiosas. Mas vamos lá. Nós vimos então, nos nossos encontros anteriores, deixa eu só pegar aqui a sequência direitinho. Nós vimos aqui então formação dos espíritos, só para a gente organizar, né, a linha de raciocínio. Formação dos espíritos, pelo espírito Georges. Depois espíritos errantes, vejamos, né, o início da formação dos espíritos. Os espíritos agora na condição de errantes, também por Georges. Depois o castigo, falava sobre os espíritos que se desvirtuavam e acabavam entrando nessa condição de inferioridade, portanto o castigo vinha como consequência do seu estado. E Kardec inclusive comentou aqui no final, né? Ele diz assim para nós: nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte e do mal, né? Depois ele fala sobre o planeta Marte, colocando aqui como um planeta bastante inferiorizado, o que contrasta, né, como a gente comentou naquele estudo, contrasta com a orientação de outros espíritos que colocam Marte como um planeta muito melhor do que o planeta Terra. Então a gente fica aguardando, né, a evolução, né, a evolução não, a vinda de novas mensagens, novos esclarecimentos que possam trazer para nós aqui uma informação mais precisa sobre a condição desse nosso planeta irmão, planeta vizinho, né? Depois também aqui passamos para o planeta Júpiter, também com Georges, falando agora sobre esse planeta tão elevado, né, que foi atestado já por outros espíritos. Falava sobre os espíritos puros, aqueles agora numa condição muito elevada, e da morada onde esses espíritos se encontravam, a morada dos bem-aventurados. Então, esses aqui foram os temas que nós estudamos, né, e depois veio uma mensagem agora de um outro espírito, o espírito Zenon, que falava sobre a reencarnação. Né, uma mensagem muito interessante, bastante instrutiva, trazendo para nós aqui um entendimento muito lógico sobre o processo de reencarnação. E vale a pena a gente guardar, né, na lembrança a existência dessa mensagem para que ela seja utilizada quando houver ali algum debate, algum estudo sobre esse tema. Depois, agora nós vamos entrar então o despertar do espírito, retornando agora com o espírito Georges, através da senhora Costel. Diz assim para nós então: quando o homem abandona os despojos mortais, experimenta um espanto e um deslumbramento que o deixam por algum tempo indeciso quanto ao seu estado real. Não sabe se está morto ou vivo, e suas sensações, muito confusas, demoram bastante para aclarar-se. Pouco a pouco, os olhos do espírito ficam deslumbrados por diversas claridades que o cercam, e ele acompanha toda uma ordem de coisas, grandes e desconhecidas, que de início tem dificuldade em compreender, mas em breve reconhece que não passa de um ser impalpável e imaterial. Procura seus despojos
e se surpreende de não os encontrar. Passe-se algum tempo antes que lhe venha a memória do passado e o convença de sua identidade. Olhando a terra que acaba de deixar, vê os parentes e amigos que o pranteiam, como vê o corpo inerte. Finalmente seus olhos se destacam da terra e se elevam para o céu. Se a vontade de Deus não o retém no solo, ele sobe lentamente e se sente flutuar no espaço, o que é uma sensação deliciosa. Então a lembrança da vida que deixa lhe aparece com uma clareza as mais das vezes desoladora, mas outras vezes consoladora. Falo-te aqui do que experimentei. Eu que não sou um espírito mau, mas que não tenho a felicidade de ocupar uma posição elevada. Nós nos despojamos de todos os preconceitos terrenos. A verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente quanto num espelho. Procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deterem. Não há relações amistosas entre os espíritos errantes. Aqueles mesmos que se amam não trocam sinais de reconhecimento. Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores, que intercambiam pensamentos. Quanto a nós, nosso estado transitório só serve para o nosso adiantamento, tendo em vista que nada nos distrai. As únicas comunicações que nos são permitidas são com os humanos, porque não têm um fim de mútua utilidade que Deus prescreve. Os espíritos maus também contribuem para a melhoria humana, servem para as provas. Quem lhes resiste conquista méritos. Os espíritos que dirigem os homens são recompensados por um grande abrandamento de suas penas. Os espíritos errantes não sofrem a ausência de comunicações entre si, pois sabem que se encontrarão. Têm apenas mais ardor para chegar ao momento em que as provas realizadas lhes darão o objeto de sua afeição, que não pode ser expressa, mas que neles jaz latente. Nenhum dos laços que contraímos na terra se desfaz. Nossas simpatias serão restabelecidas na ordem em que tiverem existido, mais ou menos vivas, conforme o grau de calor ou de intimidade que tiverem tido. Então, Espírito Georges, que assina para nós, ele coloca aqui, é bem interessante, que ele fala sobre a forma como o espírito desperta no mundo espiritual, após ali a libertação do corpo físico, após a desencarnação, após a morte. E ele então vai gradualmente despertando, tendo ali as percepções sobre a realidade do mundo espiritual. E ele traz aqui um comentário bem interessante, que ele diz assim: falo-te aqui do que experimentei. Eu que não sou um espírito mau, mas que não tenho a felicidade de ocupar uma posição elevada. O espírito Georges, como a gente já conversou, a partir do momento em que ele começou a se comunicar com uma certa frequência na sociedade, trazendo mensagens que tinham um conteúdo bastante interessante para ser estudado, Kardec então perguntou a São Luís em que categoria se encontrava o espírito Georges. E a resposta foi que ele se encontrava ali nos espíritos de uma categoria elevada, um espírito que tinha entendimento, um espírito que tinha esclarecimento e, portanto, ali trazia ensinamentos com sabedoria e com credibilidade também. Então, quando o espírito Georges fala que ele não era um espírito mau, mas que também não se encontrava numa posição elevada, de qual posição elevada a gente está dizendo exatamente? Se da posição dele não era elevado, da nossa posição, nós vemos então uma distância muito maior. Mas ele traz esse esclarecimento aqui desses detalhes que vão avançando. Ele fala também aqui algo bastante interessante. Conforme o espírito vai despertando, os seus olhos se destacam da terra e se elevam para o céu. Se a vontade de Deus não o retém no solo, ele sobe lentamente e se sente flutuar no espaço,
o que é uma sensação deliciosa. Então aqui ele já denuncia a sua condição desse espírito que teve ali o privilégio, não um privilégio, né, um merecimento, né, porque privilégio dá a impressão de que ele não fez por merecer, mas ele teve o merecimento de estar nessa condição. E quando ele coloca para nós aqui, se a vontade de Deus não o retém no solo, ele fala exatamente sobre a lei de causa e efeito. Quando o espírito, então, muito apegado à matéria, um espírito que não se libertou das suas tendências inferiores, não se libertou dos seus vícios, ele continua preso à sua personalidade terrena e, portanto, fica retido no solo, vivenciando ali todas as dificuldades, todas as dores relativas a essa condição. Porque por mais que o espírito se iluda com relação aos prazeres que o mundo físico pode oferecer, ele não tem nem ideia da felicidade que desfruta o espírito que se liberta dessa condição. Então, quando ele fala sobre a vontade de Deus, na verdade ele usa uma linguagem poética, porque não é a vontade de Deus que decide quem fica, quem vai. É uma lei bastante lógica, uma lei imparcial, que traz para nós o retorno daquilo que foi semeado, o retorno daquilo que foi realizado por todos nós na nossa trajetória. Depois ele fala aqui também na segunda parte, quando ele sai das sensações, né, de despertar, aquela sensação de perturbação, a leveza que o espírito sente e tudo mais, ele começa a falar agora sobre as ideias que os espíritos começam então a manifestar a partir do momento em que se adaptam, ou melhor, que já realmente despertaram no mundo espiritual. Então ele começa, nós nos despojamos de todos os preconceitos terrenos. A verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes. Vemos nossa alma tão claramente quanto num espelho. Então até esse ponto aqui, ele fala exatamente sobre a consciência que desperta e o espírito se reconhece por aquilo que ele é. Esse reconhecimento é uma faca de dois gumes, né? Ele tem ali aquela moeda que tem duas faces. Para aquele que se reconhece como um espírito virtuoso, para ele é uma grande satisfação. E a sua posição no mundo espiritual, em termos de hierarquia moral, vai trazer para ele, então, todos os prazeres que o espírito realmente pode vivenciar. Por outro lado, quando a sua consciência aponta os seus erros, para ele é uma grande tortura. É aí que a gente vai encontrar, dentro dos dogmas religiosos que nós encontramos hoje, o céu e o inferno, ou seja, uma condição celestial para os espíritos felizes, cuja consciência se encontra tranquila e ele pode se ver por aquilo que ele é, pelas conquistas que ele alcançou, ou ele pode ser infernal, pelos dramas, pela culpa, pelo medo, pelos constrangimentos que o espírito sente a partir do modo como ele viveu suas ideias, suas ações, as suas atitudes de um modo geral. Então é aí que nós vamos perceber então que o espírito se vê exatamente na sua realidade. Depois ele coloca, procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento. Mas eles passam sem se deterem. Não há relações amistosas entre os espíritos errantes. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Esse trecho aqui eu confesso que eu não entendi o que ele quis dizer com relação a isso, né? Que não há relações amistosas entre os espíritos errantes. E aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. Então aqui vai entra em contradição com aquilo, por exemplo, que os espíritos trouxeram para nós lá no Livro dos Espíritos, né, em que você reconhece os seus espíritos familiares, o reencontro com os seus entes queridos. Da mesma forma, o próprio André Luiz também mostra para nós de que modo que as relações vão se estabelecendo no plano espiritual a partir das afinidades que os espíritos então vão demonstrando, né? Então, quando ele diz para nós aqui que aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento, aqui, sinceramente, eu não entendi qual era
a ideia que ele quis transmitir para nós aqui, porque vai em oposição àquilo que é trazido para nós sobre as afinidades, né? Mesmo as afinidades no plano espiritual. E depois ele complementa, né? As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores que intercambiam os seus pensamentos. Então aqui, né, as comunicações afetuosas também ali se dão com os espíritos, né, que estão numa condição próximas aqui ao mundo físico, não necessariamente espíritos superiores, né, porque o amor ele se desenvolve entre os indivíduos das mais variadas condições. O que nós vamos entender é a depuração, né, é o mais profundo, o mais superficial grau desse amor que sentem um pelo outro, mas estão demonstrando ali a partir do momento em que eles podem se aproximar, né? Então, sinceramente, aqui eu colocaria aqui um parêntese nesse trecho, ou colocaria aqui um asterisco, né, porque eu não compreendi o que ele quis dizer com isso. Mas ele coloca assim, né, quanto a nós, nosso estado transitório só serve para o nosso adiantamento, tendo em vista que nada nos distrai. Então aqui, esse estado transitório, né, desses espíritos que estão nessa condição de errantes, porém errantes produtivos, errantes que estão trabalhando para a evolução, mostra realmente que, tendo em vista que nada nos distrai, é o foco, é o propósito do objetivo de realmente crescer, de realmente evoluir. As únicas comunicações que nos são permitidas são com os humanos, porque tem um fim de mútua utilidade que Deus prescreve, né? Então os espíritos que têm essa oportunidade de se relacionarem aqui conosco, né, seres encarnados, trazendo para nós as suas instruções, trazendo para nós aqui os seus ensinamentos, né? Na verdade, como foi colocado para ele aqui, para nós aqui, tem mútua utilidade. Primeiro, para nós, que vem as instruções do plano espiritual, e segundo, que é colocado que o próprio espírito, no momento em que ele ensina determinado tipo de ideia, ele próprio se instrui. Então aquele que ensina também acaba aprendendo, aquele que auxilia acaba também se auxiliando, né? Aquele que exerce a caridade, a maior caridade ele faz por ele mesmo. Então por isso essa permissão que é colocada então para que os espíritos tenham esse intercâmbio conosco, tem esse mútuo objetivo, né? Angelina colocou, será que não temos condições de entender o verdadeiro amor que é universal? Tudo depende, né, Angelina, da evolução de cada um de nós, porque o amor sendo universal, ele começa, assim como uma grande árvore, vamos pensar dessa forma, aquela grande árvore que atinge ali tamanhos que são gigantescos, né? Ele começa com uma semente. Então ele depende de se desenvolver, ele depende de ser cultivado, ele precisa ser alimentado, precisa ser tratado. Então, na nossa condição atual, o amor, assim como outros temas, outros sentimentos e valores, que nós já conversamos, né, em outra oportunidade, ele tem que sair da casca, né? Ele tem que sair de dentro de nós mesmos para poder transcender os limites, né, que nós mesmos impomos. Então o amor hoje para nós ele é um amor passional, ele é um amor contaminado ainda pelo nosso egoísmo, né? Então é um amor parcial. Então nós amamos aqueles que nos trazem algum tipo de satisfação, aqueles que nos trazem algum tipo de prazer, aqueles que nos incomodam, eles são rejeitados. Então é muito natural isso ainda nessa nossa condição. Mas a partir do momento em que a gente vai saindo dessas barreiras do egoísmo que nós criamos, né, que infelizmente nós cristalizamos ainda em nós, né, mas que com o passar do tempo isso vai então rompendo essa condição, aí então nós vamos entender esse amor universal. E Jesus, estando aqui entre nós, ele demonstrou nos seus ensinamentos esse amor universal, né, saindo desse amor individual que nós ainda temos, né? E lá poderá ser trabalhado esse amor? Sim, né? O amor, na verdade, ele é trabalhado em qualquer ambiente. O despertar da nossa consciência, a mudança de comportamento nosso,
ele vai se dar em qualquer lugar, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual. A diferença é que no mundo espiritual nós temos uma clareza maior de raciocínio, porque o nosso entendimento, a partir do momento em que nós nos libertamos das influências do mundo físico, a nossa visão se torna muito mais concreta, mais realista. Enquanto que aqui no mundo físico, as ilusões provocadas pelo ambiente, pelas sensações, elas são muito poderosas. Elas exercem uma influência muito grande sobre nós. E no mundo espiritual nós temos essa visão mais clara. Mas estar no mundo espiritual não é garantia desse entendimento, porque vai depender exatamente do despertar da consciência do espírito para essa realidade e da sua própria disposição de se transformar. Né? Por exemplo, né, André, aqui ele pode colocar para nós, né, e certamente se nós perguntássemos para ele, ele diria, né, que o amor mais puro é o amor de Jesus, e o dele está chegando até lá. E tem um longo caminho ainda a ser percorrido, como os Espíritos trazem para nós. Né? Então esse amor que vai gradualmente, mas essa demonstração que o Dr. Bezerra de Menezes, na sua própria história, trouxe para nós, né, já é algo assim absurdamente grande, que nós estamos ainda muito distantes de compreender o que é exatamente esse amor. Né? Mas a gente vai gradualmente chegando até lá. Então a gente via, por exemplo, né, o Chico, do modo como ele trabalhava, Madre Teresa, quando ela acolhia aqueles pobres, aquelas pessoas naquela condição tão dolorosa, e tantos outros espíritos conhecidos e anônimos que estiveram entre nós, trouxeram para nós esses diversos aspectos do amor, indo nessa direção de pureza, nessa condição de pureza. Então cada um de nós vai evoluindo, e conforme a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai aprimorando os nossos valores, aprimorando também os nossos sentimentos. Porque a gente já estudou, né, que nós temos 3 grandes fases para passar para evoluir. A primeira fase é a fase do instinto. E o instinto diz para nós que nós temos que sobreviver. E essa sobrevivência não é apenas a sobrevivência biológica, mas é para nós também aquela sobrevivência, digamos, afetiva, aquela sobrevivência psíquica. Então nós vamos fazer escolhas, nós vamos tomar atitudes que nos tragam essa condição de sobrevivência, da nossa proteção. Então o instinto fala mais alto. E quando o instinto fala mais alto, nós acabamos agindo sem se preocupar, sem nos preocuparmos com aquilo que os outros estão sentindo. Porque aí nessa fase do instinto é aquele literalmente cada um por si. E a gente às vezes sai de nós mesmos, a gente sai de si mesmo e vai se expandindo para aqueles que estão próximos. Então somos nós, os nossos grupos familiares, os nossos grupos de amigos, e a gente vai então ali ampliando cada vez mais. Quando nós saímos dessa fase do instinto, nós entramos na fase da razão. Aí a razão já começa a fazer cálculos. Então nós vemos aquilo que pode dar prejuízo, aquilo que pode ser benéfico, a gente cria estratégias do nosso modo de viver, faz escolhas da melhor filosofia, escolhe os melhores ambientes, as melhores pessoas, os melhores lugares, enfim. Nós começamos a fazer escolhas. E depois a terceira fase, que é a mais elevada, é a fase dos sentimentos. Onde nós vivemos realmente, cada atitude nossa traz essa resposta do sentimento mais nobre, do sentimento mais puro. Então nós estamos saindo dessa fase do instinto e entrando agora na fase da razão. Então existe uma longa jornada pela frente. Então nós temos que respeitar esse tempo que vai permitindo que a gente vá transitando de uma fase para outra. Aquela ideia, né, de que a natureza não dá saltos, ela é bastante realista, porque nós dependemos desse amadurecimento. Não é possível que nós deixemos de viver as experiências que fazem parte de um determinado estágio para simplesmente saltarmos em outro. O que nós vamos observar é o tempo que cada indivíduo leva para sair de uma condição para outra. Alguns podem avançar de um modo muito mais rápido, outros dependem de um trabalho mais demorado para poder sair de uma fase para outra. Mas necessariamente nós saímos daquela fase do instinto, que é aquela fase inicial da nossa jornada evolutiva,
transitamos gradualmente essa transição. É exatamente essa transição que nós estamos observando. Por exemplo, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, é uma longa jornada, é um longo trabalho. Demanda ali um tempo significativo, então também saímos da fase de instinto para entrarmos na fase da razão, também é uma jornada bastante longa e trabalhosa. E depois, lá na frente, nós temos a fase dos sentimentos. É ali que o amor verdadeiro vai se manifestar. Mas o fato do amor verdadeiro se manifestar naquela fase final não significa que ele não está se apresentando agora. Mas ele começa de um modo bastante embrionário e ele vai crescendo, crescendo gradualmente em cada uma dessas fases. Assim como também a felicidade, assim como a caridade e assim como outros valores nobres. Todos eles estão presentes desde o início, mas ainda de uma forma muito, muito rudimentar. E vai avançando conforme o tempo vai nos permitindo crescer. Né? Angelina colocou para nós, ainda não temos condições, mas vamos chegar lá melhores e um dia seremos anjos aqui e lá também. Né? Esse é o nosso maior desejo, esse é o nosso destino e essa é a proposta que nós abraçamos. Né? A Dudu trouxe para nós aqui também, obrigado pela participação. O verdadeiro amor está guardado dentro de nós. E se esse amor não é ouvido, ainda não refletimos o momento de dividir com alguém de maneira íntegra. Pois só quando descobrirem que esse amor está resplandecendo na sua luz interior, aí sim essa divisão com o mundo do outro estará vivenciado e bem dividido com aquele que precisa desse amor. Que divino é esse? Pois ele vem do nosso Pai, Deus. Jesus, na sua melhor forma de se olhar. Só ele é amor puro e universal. E assim entregando a cada um a sua verdadeira razão de trazer essa maior felicidade, que é saber que o seu coração é o divino coração desse Pai que nos guarda e que nos traz o melhor sentido de viver nesse seu momento de vida até agora. Né? Então está aqui, né, o amor sempre presente dentro de nós. Então é aquela semente que a gente, como Deus é amor na sua máxima expressão, a gente pode dizer que o primeiro elemento que originou a nossa formação foi essa semente de amor. E em torno dela foram então agregando todos aqueles outros elementos que foram se complementando para fazer com que nós nos tornássemos aquilo que somos hoje. Mas o amor ali era ali a força motriz. Digamos assim que do organismo todo, né, o amor é o coração. Então, da mesma forma também em nós, né, quando nós falamos de sentimentos. Então, essa é a grande trajetória de cada um de nós, que somos expressões do amor de Deus. Então aqui, né, o Georges vai falando para nós sobre todas essas fases, essas etapas da evolução, né, do despertar do espírito quando ele chega no plano espiritual. Ele vai falando para nós aqui também, só um instante. Ele vai falando para nós também aqui. Espera que eu estou brigando com o meu computador aqui, mas vai dar tudo certo. Ele fala aqui na fase final que os espíritos maus também contribuem para a melhoria humana. Então, quando ele fala também que os espíritos que se comunicam conosco, aqui com o mundo físico, né, através, seja de mensagens diretas, seja através de influências, é um crescimento para nós, que recebemos essas instruções, esse apoio, essa sustentação, também para os espíritos que fazem esse trabalho. Né? Então o trabalho também enobrece aquele que realiza. Né? Mas ele fala para nós que os espíritos maus também trazem a sua contribuição, embora eles próprios não tenham essa compreensão ainda. Mas assim, a ação que se pratica traz um resultado para o espírito, e o espírito que pratica esse mal é aquele espírito que recebe também o resultado negativo da sua própria ação. Então, enquanto ele não desperta a sua consciência, ele acaba sendo constantemente bombardeado pelas próprias atitudes. E aí vai chegar um momento em que ele próprio
reconhece que esgotou todas as suas forças, ele passa então a mudar de sentido, né, tendo ali uma mudança verdadeira nas suas atitudes. Mas também aqui, por que Deus permite então que esses espíritos maus também tenham essa possibilidade de se comunicar conosco? E a gente vai lembrar do Livro dos Espíritos, lá quando fala, né, naquele mesmo capítulo, na questão 459, que ele fala sobre a influência dos espíritos, mas eu acho que na 463, 464, não me recordo agora, mas ele fala também ali que Kardec pergunta por que Deus permite que os espíritos maus nos influenciem? Exatamente para poder fazer com que nós criemos essa resistência, para que nós conquistemos esse mérito de resistir àquelas influências, àquelas tentações. Depois eles colocam que os espíritos que dirigem os homens são recompensados por um grande abrandamento de suas penas. Então é muito natural, né? É aquele, digamos assim, que fazendo uma comparação com a nossa realidade terrena, é aquele espírito que se encontra preso e dentro da penitenciária ele tem a oportunidade de trabalhar. E para cada dia de trabalho ele tem como recompensa o abrandamento da sua pena. Então é a mesma coisa, porque os espíritos, quando nós falamos em espíritos nobres trabalhando entre os homens, nós nos esquecemos de avaliar aqueles espíritos comuns. E nós mesmos estamos acompanhando, né, no livro Sexo e Destino, por exemplo, Moreira, que era aquele espírito que era um vampirizador, um vampiro, né, ou aquele espírito obsessor, que provocava tanto prejuízo, que depois ali de uma determinada experiência ele desperta a sua consciência e passa a ser um trabalhador, mas é um trabalhador que não é ainda aquele já equilibrado, aquele espírito que se libertou das suas tendências inferiores. A sua mudança de atitude se deu exatamente pela sensibilização que ele sofreu através da desencarnação de Marita, como nós vimos. Foi esse detalhe, esse chamamento que fez com que ele mudasse de atitude. Mas nós observamos também que a partir do momento em que Marita começou a se lembrar da irmã Marina, que trouxe para ela tanto prejuízo, ele voltou a se transformar naquele espírito agressivo que era para defender aquela que despertou ali os seus melhores sentimentos. Mas depois ele foi esclarecido, ele vem sendo esclarecido, conforme nós temos estudado, para poder praticar esse bem. E estamos também observando que ele está sendo beneficiado com essas atitudes. Então, através dessa ilustração do estudo que nós temos feito, dá para a gente perceber, então, que aquilo que se planta também se colhe. Embora, no caso dele ali, essa plantação esteja ainda bastante contaminada com ervas daninhas, com terrenos acidentados e tudo mais. Então, para esses espíritos, nessa condição comum, nessa faixa evolutiva ainda tão próxima do mundo terreno, o espírito tem essa condição de realizar um trabalho, perceber o resultado do seu trabalho e receber os benefícios. Depois ele coloca também que os espíritos errantes não sofrem a ausência de comunicações entre si, pois sabem que se encontrarão. Têm apenas mais ardor para chegar o momento em que as provas realizadas lhe darão o objeto de sua afeição, que não pode ser expressa, mas que neles jaz latente. Depois ele fala no final aqui que nenhum dos laços que contraímos na Terra se desfaz, que nossas simpatias serão restabelecidas na ordem em que tiverem existido, mais ou menos vivas, conforme o grau de calor ou de intimidade que tiverem tido. Então nossas simpatias, né, essa relação, espíritos que são simpáticos, na ordem em que elas foram, então, que elas tiverem existido, os espíritos simpáticos são aqueles espíritos que trazem algum grau de afinidade. E esse grau de afinidade não quer dizer algo que seja positivo. Espíritos afins, por exemplo, espíritos viciosos, são espíritos afins. Espíritos agressivos, espíritos mentirosos, são espíritos afins. Mas espíritos que se amam, espíritos que compartilham os mesmos interesses nobres, positivos, também são espíritos afins. Por isso, então, quando ele coloca para nós
que nenhum dos laços que contraímos na Terra se desfaça, então sejam eles positivos ou negativos. Nossas simpatias serão restabelecidas na ordem em que tiverem existido. Então, muitas vezes, um espírito que viveu aqui egoisticamente, no plano espiritual ele vai encontrar com espíritos da mesma natureza, inclusive com aqueles com quem ele conviveu, mas de uma forma bastante negativa. Mas aqui o Georges fala para nós dessa parte nobre, né? Então fala exatamente dos reencontros tão desejados no plano espiritual, dos espíritos que tiveram aqui, né, amigos, famílias, que se amaram e se encontram novamente no plano espiritual. Então Georges assina essa primeira mensagem. Depois, na segunda mensagem, ele traz aqui sobre o progresso dos espíritos. Então nós vimos sobre o despertar. Então o espírito é bem interessante porque ele coloca a formação dos espíritos, ele traz assim uma sequência pedagógica muito interessante. A formação dos espíritos, os espíritos errantes, os espíritos sofredores, os espíritos felizes, os espíritos puros. Depois ele fala do despertar do espírito no plano espiritual após a desencarnação. E agora ele vai falar sobre o progresso dos espíritos. Então vamos acompanhar. Também através da senhora Costel, que era médium. Os espíritos podem avançar intelectualmente, se o quiserem sinceramente e com firmeza. Como os homens, têm o livre-arbítrio, e o estado errante não lhes impede o exercício de suas faculdades. Até auxilia, facultando-lhes meios de observação de que podem aproveitar-se. Aqui também é interessante porque os espíritos, estando entre nós, aqui entre nós encarnados, estando no meio espiritual, onde somente os desencarnados se encontram, e eventualmente com espíritos em desdobramentos, estando encarnados, mas em desdobramento, o mundo é um grande laboratório, né? Onde o espírito pode, então, olhar à sua volta, ver as experiências dos outros, ver os resultados das escolhas que são feitas, interagir com esses indivíduos, como a gente viu anteriormente, aquele espírito que tem contato com os encarnados, que auxilia ou que prejudica os encarnados, tudo isso é lição, tudo isso é aprendizado. E basta a gente perceber a própria trajetória de André Luiz, quando nós ali acompanhamos desde o nosso lar, lá no início, até agora, na condição, né, depois de tantos anos, né, nosso lar veio para nós ali no começo da década de 1940, nós estamos agora quase no final da década de 50, né, chegando na década de 60, nós tivemos André Luiz ali durante 20, 30 anos acompanhando a sua história. E vimos ali todas as vivências que ele teve, todas as experiências, todo o aprendizado que ele teve a oportunidade de absorver e do trabalho que ele teve a oportunidade de realizar, fez com que nós então observássemos que a evolução intelectual e também a evolução moral se deu através dessas experiências. Então o espírita não evolui sem que ele trabalhe para isso. Porque a ideia que nós temos do plano espiritual, a ideia que nós encarnados, na sua grande maioria, temos do mundo espiritual, é aquela ideia de ociosidade, de adoração, em que você desencarna e no momento em que você morre, dentro da expressão conhecida, e a partir do momento em que o espírito morre, ele vai para o plano espiritual e ele fica naquela condição em contemplação eterna. É uma visão romântica, é uma visão poética, é uma visão até desejada, mas que foge completamente à realidade. Porque o espírito não cessa de evoluir. E essa evolução se dá através do estudo teórico, do estudo prático, através do trabalho que ele tem que realizar. Por isso, então, mostra para nós que os espíritos podem avançar intelectualmente se eles quiserem. Por exemplo, Marion, a novela Viagem, que é baseada numa das obras do Chico, ela mostra bastante isso. A trajetória daqueles espíritos, porque mostra para nós, bem interessante essa novela, assim como outros romances também, mas essa novela em especial, ela mostra primeiro a vida das pessoas dentro da realidade terrena, da realidade material. Depois dessa realidade material, eles começam então a ter contato com o mundo espiritual, de uma forma dolorosa,
de uma forma positiva. A gente teve ali, né, personagens, né, como o Alexandre, que cometeu suicídio, o Vale dos Suicidas, um espírito mau, se tornou um obsessor. Tínhamos aqueles que eram influenciados, tínhamos aqueles que eram trabalhadores, Dr. Alberto, vocês se lembram, né? Que era ali aquele médium que trabalhava ali na reunião mediúnica e tudo mais. Então cada espírito começou então a ter contato com o mundo espiritual, e no final nós tivemos então, claro, né, como sempre, aquele final feliz, onde todos, após aquela jornada com tantos acidentes, com tantas dificuldades, fez com que eles chegassem no final então daquele modo mais equilibrado. Então isso mostra bastante a diferença daqueles que estão determinados e daqueles que ficam estagnados ainda nessas ilusões em alcançar a felicidade daquele modo tão ainda distorcido, né? Então por isso é colocado para nós, né? Como os homens, os espíritos também têm livre-arbítrio. E o estado errante não lhes impede o exercício de suas faculdades, até auxilia, porque facilita os meios de elevação de que podem aproveitar-se. Aí a gente vai lembrar mais uma vez, né? Os orgulhosos não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Os ingênuos só aprendem com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. E os erros, não apenas os erros, mas muitas vezes as consequências desses erros. O sofrimento de um indivíduo aqui no nosso mundo físico é resultado das escolhas que ele fez no passado. Então não apenas os erros em si, mas também os resultados do erro. E sendo bem observado, ele pode aprender muito com isso. Como todos nós, né? Basta que nós olhemos para o mundo com esses olhos mais abrangentes, vendo a realidade espiritual, aí sim nós vamos conseguir compreender. Mar pelos dois, bom dia. Os espíritos maus não estão fatalmente condenados a permanecer como tais. Podem melhorar-se, mas raramente o querem, uma vez que lhes falta o discernimento e encontram uma espécie de prazer doentio no mal que praticam. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que todo mundo quer ser feliz, até mesmo o pior dos espíritos. Só que ele vai tentar alcançar essa felicidade a seu próprio modo. Se ele desconfia de todos, se ele quer combater a todos, se ele quer se distanciar de todos, essa é a forma de ser feliz. Essa é a forma de alcançar a felicidade. Então, de um modo equivocado, ele deseja também ser feliz como todos nós. Apenas o meio que ele está utilizando é o meio equivocado, que com o passar do tempo ele vai continuar querendo ser feliz. Só que então ele começa a mudar as suas atitudes e começa de fato a trabalhar pela construção da sua felicidade. Então quando coloca para nós, podem melhorar-se, mas raramente o querem, uma vez que lhes falta discernimento. E encontram uma espécie de prazer doentio no qual praticam. Esse prazer doentio é a felicidade que eles desejam. Mas pelo fato deles não compreenderem ainda o que é ser feliz, assim como todos nós, porque todos nós aqui queremos ser felizes baseados naquilo que o mundo físico pode proporcionar para nós, porque é a referência que nós temos. Então eu quero ser feliz morando num lugar, tendo um objeto, convivendo com uma pessoa. Esse é o nosso modo de ser feliz. Quando nós então transformamos esse entendimento e passamos a perceber que a verdadeira felicidade é aquela do espírito, a gente procura também trabalhar para desenvolver esse sentimento que para nós é tão prazeroso. Mas cada espírito tem o seu tempo. E cada espírito vai sendo feliz do seu próprio modo. E ele continua. Para que voltem ao bem, é necessário que sejam violentamente impressionados e punidos, porquanto seus cérebros tenebrosos não se esclarecem senão pelo castigo. Palavras dolorosas, né, utilizadas pelo Georges. Mas o que ele está colocando para nós aqui, ele fala sobre
o espírito precisa passar pela dor. É a dor que desperta, é aquela dor que ensina, para que ele possa sair dessa condição. Porque enquanto ele estiver vivendo esse prazer doentio, do modo como foi apresentado para nós, ele vai continuar ali, naquela mesma prática, naquele mesmo modo de viver. Será então através dessa dor que ele vai ser então despertado. Por isso Geórgios, colocando com essas palavras tão contundentes, né, é necessário que sejam violentamente impressionados e punidos, porquanto seus cérebros tenebrosos não se esclarecem senão pelo castigo. Então, através da dor. E aqui ele traz como referência para nós os espíritos essencialmente maus. E talvez, pelas descrições que nós tivemos até agora, nos estudos que nós fizemos, né, em especial com relação às obras de André Luiz, talvez o livro Libertação, quando nós encontramos Gregório, né, o líder daquela grande comunidade no plano espiritual, nas esferas inferiores, né, isso porque foi o máximo que nós conseguimos chegar em termos de inferioridade dentro dessas descrições, talvez ele ali seja a representação desse mal de que nós estamos tratando. Mas mesmo assim, naquele livro, é aquele mal que começava já a mostrar um sinal de desgaste, que foi o que permitiu que ele fosse então transformado, que era ali o objetivo, né, do espírito, que foi aquela que era sua mãe, para que ele pudesse se transformar. Mas certamente ali, né, até porque não tem nem sentido trazer para nós esse nível do plano espiritual, porque vai trazer para nós muito mais perturbação do que algo construtivo. De que adianta trazer para nós uma descrição dessas zonas, entre aspas, consideradas infernais? Só vai trazer para nós o medo, só vai trazer para nós o sofrimento, a angústia. Então, portanto, os espíritos procuram trazer para nós, dentro de um determinado contexto, essa realidade do plano espiritual, mostrando que sim, existem espíritos endurecidos nessa condição, mas que também é possível que eles se transformem a partir das experiências que eles estão vivendo e muito mais do que isso, do amor que é devotado a cada um deles. Goiano, bom dia. E continua para nós. Saímos dos espíritos maus, né? Vamos agora para uma outra categoria. Os espíritos fracos, que não fazem o mal por prazer, mas que não avançam, serão detidos por sua própria fraqueza e por uma espécie de entorpecimento que paralisa suas faculdades. Vão sem saber aonde. Passa-se o tempo sem que o avaliem. Poucos se interessam pelo que vem. Disso não tiram proveito ou se revoltam. Então, essa condição aqui dos espíritos fracos, eu estou vendo aqui qual é a sequência para ver se falta alguma coisa aqui para a gente continuar. Então, esses espíritos fracos são aqueles espíritos acomodados. Certamente a grande maioria que nós vamos encontrar, principalmente porque pelo fato de nós estarmos ainda muito ligados ao mundo físico, no momento em que nós nos libertamos do mundo físico, a nossa personalidade se mantém. Então somos acomodados, somos viciosos, somos ainda egoístas, né? Então são elementos que fazem parte da nossa personalidade que dificultam a nossa evolução. Porque se tal vida, tal morte, não é o fato do espírito desencarnar que ele vai se transformar, mas será através das experiências que ele vivencia. E se aqui no mundo físico ele era um espírito egoísta, continuará egoísta no plano espiritual até que uma força contrária faça com que ele mude o seu comportamento. Aquele espírito virtuoso no mundo físico continuará sendo virtuoso também no plano espiritual. E vai se aprimorar cada vez mais, porque o destino de todos nós é alcançarmos essa condição cada vez melhor, cada vez mais equilibrada, mais desenvolvida, até chegarmos na condição de perfeição dentro das limitações das criaturas. Então, os espíritos fracos erram por errar, erram pela imaturidade, erram pela fraqueza, se acomodam por uma tendência natural, mas que não deixam também de serem auxiliados. E André Luiz já trouxe para nós também nas suas descrições uma quantidade enorme de descrições de espíritos assim.
são aqueles ainda ligados, né? Por exemplo, né, a gente se lembra agora, estudando o Sexto Destino, quando ele fala, Neves comenta sobre a sua esposa no plano espiritual, um espírito bastante vicioso, mas que não era necessariamente mau. Nós vimos ali também Moreira, que era também um espírito nessa condição, embora não fosse um espírito mau. Ele apenas ali buscava a sua felicidade do seu próprio modo. Então, com o passar do tempo, embora eles tenham essa dificuldade de se transformar, e nós vimos também em outras obras, comunidades no plano espiritual formadas por espíritos nessa condição, que eles querem ser ajudados, mas eles não querem mudar aquilo que eles são. Portanto, eles vão ficando nessa condição até que as suas forças se extinguam, forças essas que os prendem nessa condição. Então é através da exaustão, é através do desgaste, é através da dor que eles próprios geram, que eles vão então se transformando. E certamente são espíritos aqui também, né, que são sempre amparados, sempre bem, recebem sempre oportunidades de transformação. Angelina colocou: precisamos nos amar para podermos assim aprendermos a amar o nosso próximo, né? É exatamente o ensinamento que Jesus trouxe para nós. Depois aqui o Georges coloca: é necessário que o espírito haja chegado a um certo grau de progresso moral para poder progredir na erraticidade. Assim, esses pobres espíritos frequentemente escolhem muito mal as suas provas. Sobretudo procuram ficar o melhor possível na vida corpórea, sem se inquietarem muito com o que serão mais tarde. É os espíritos fracos que ele está falando, né? Esses espíritos fracos aspiram ardentemente à reencarnação, não para se depurarem, mas para viverem ainda. Os seres que fizeram muitas migrações são os mais experimentados que os outros. Cada uma de suas existências depositou neles uma soma de conhecimentos mais consideráveis. Viram e retiveram. São menos ingênuos do que os que se encontram mais próximos do ponto de partida. Né? Então aqui já não são espíritos tão ingênuos, né? Porque aqueles que iniciam a sua jornada evolutiva são aqueles ainda que estão procurando, né, o conhecimento, procurando um caminho para serem felizes. São aqueles espíritos ainda como se fossem crianças. Já esses espíritos considerados fracos já são espíritos que trouxeram vivências anteriores. Exatamente por isso que se encontram ainda muito apegados a essas personalidades materiais, personalidades terrenas. O que eles mais querem é retornar para o mundo físico, como foi colocado para nós aqui, através da reencarnação, porque vai ser exatamente aqui que eles vão continuar vivendo aquilo que eles viviam. A impressão que nós temos é que, quando chega no mundo espiritual, todo mundo quer ficar do lado de lá, porque vê aqui no mundo físico um ambiente muito difícil de se viver. Mas é exatamente o contrário, a grande maioria deseja voltar. Porque é aqui que nós aprendemos a viver, né, o nosso estilo de vida é determinado aqui pelo mundo físico, pelas influências, pelos objetivos, pelas nossas propostas. Tanto é assim que nós chegamos no mundo espiritual, ainda revestidos de uma forma muito enraizada com as personalidades que nós adotamos aqui no mundo físico. Então, no mundo espiritual, eu sou advogado, eu sou médico, eu tenho dinheiro, eu tenho aquela família, aquelas pessoas me pertencem. E por que eu penso dessa forma? Porque o mundo físico é assim. Então nós levamos para o mundo espiritual os elementos do mundo material. Só que no plano espiritual você não tem condições de exercer plenamente a sua personalidade. Porque é tudo ilusão, não adianta você querer ter posses se o mundo espiritual é imaterial. Então, portanto, qual é a melhor forma de eu alcançar esse prazer que eu desejo? Retornar ao mundo físico. E é aí então que nós pensamos, né? Na próxima encarnação eu desejo ser bonito, rico, famoso, inteligente e poderoso. Percebam que eu falei na próxima encarnação. Eu não me preocupei o que eu vou fazer no plano espiritual, que é o meu verdadeiro lugar.
Em vez de eu pensar, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou me desprender de todos esses prazeres, todos esses vícios. Eu estou pensando, na próxima encarnação eu acerto. Então a gente está pensando ainda, nós aqui do mundo físico, ou mesmo no plano espiritual, como será a minha próxima reencarnação? E aí então eu vou pegar aquele catálogo, né, de opções e vou escolher tudo que tem de melhor. Eu vou morar em tal lugar, eu vou ter essa condição, vou ter essa aparência, vou ficar com tal pessoa, vou ter tanto dinheiro, tanto poder. Então toda a nossa vida, ainda nesse estado que nós estamos, se desenvolve em torno daquilo que nós desejamos viver aqui no mundo físico. Porque é aqui que nós estamos exercendo a nossa verdadeira vivência dentro do nosso entendimento. Que é uma ilusão, não tenhamos dúvida. Mas é aqui que é a realidade que nós conhecemos hoje. Porque mesmo estando no plano espiritual, o modelo mais marcante de vida que nós temos é o modelo do mundo físico. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se libertando e desejando ficar no mundo espiritual. Porque aí a gente vai entender, eu tenho que ir para o mundo físico, mas eu não vejo a hora de ir embora de lá. E a maioria não vejo a hora de ir embora daqui para poder ir para lá. Porque esse é o estágio que nós estamos vivendo. Mas com o passar do tempo a gente vai despertando a nossa consciência e percebendo que sim, não há dúvidas de que aquilo que o mundo físico pode nos oferecer é muito prazeroso. Mas a gente vai conhecendo novas formas de prazer. Seria mais ou menos assim, só para poder ilustrar de um modo bastante simplista, é a nossa mudança de dieta. Primeiro eu gosto de comer doces, gosto de comer frituras, adoro uma churrascaria. Depois eu vou mudando a minha dieta para algo mais leve, algo mais saudável, que me traz muito mais prazer do que aquilo que eu me alimentava antes. Mas que para aqueles que ainda sentem ainda o prazer desse tipo de alimentação, é aquela feijoada, é aquela churrascada e assim vai. Então nós vamos mudando o nosso paladar com o passar do tempo, assim como nós vamos mudando a nossa consciência a respeito do que é saúde, do que é prazer, do que é satisfação. Angelina colocou para nós, muitas vezes não lembramos que temos um Pai que nos ama a todos, independente de quem nós somos, né? Então essa ideia, né, de que do amor de Deus se encontra presente junto a todos nós, se torna cada vez mais claro quanto mais nós nos aproximamos dele em termos de entendimento e de desejo de estar próximo. Porque até isso é diferente. Né? Nós lembramos que tem aquela passagem que diz que nós não acreditamos em Deus, mas Deus acredita em nós. Nós não amamos ainda Deus da melhor forma, mas Deus nos ama plenamente. Então é aquela ideia da sintonia, né? Deus traz para nós de uma sintonia mais elevada e nós estamos aqui embaixo. Assim como nós vamos nos elevando, até temos o pleno entendimento do amor de Deus junto a cada um de nós. Marião colocou, né, falando em alimentação, muitas pessoas me perguntam, como assim, tu não come carne? Pois é uma pergunta, né? Tem gente que come cada coisa, né, Marião? Né, André? Come cada coisa que a gente fala, como é que as pessoas podem se sentir bem comendo isso tudo? E comem e se sentem muito bem. Depois aqui embaixo, para finalizar, doente a gente não sabe, mas meio marciano de repente é, né, Marião? Porque para quem está acostumado a comer as coisas do mundo, já viu, né? É só gente alienígena que come coisa diferente. Mas vamos lá. E depois Jorge termina aqui para nós, né? Os espíritos que deixaram a Terra nelam reencarnam mais do que alhures, porque a experiência aí adquirida é mais aplicável. Quase não visam outros mundos, senão antes ou após o seu aperfeiçoamento. Vejam, olha só. Não visam outros mundos, senão antes ou após o seu aperfeiçoamento. Então tudo para nós gira em torno dessa realidade que nos envolve. Nós não temos ainda essa visão que vai além, que transcende essa realidade que nós estamos vivendo. E para a grande maioria dos espíritos aqui no nosso mundo, e nós vemos isso com grande facilidade, sequer tem consciência do mundo espiritual, quanto mais condições diferentes dessa. Não consegue nem imaginar que no futuro terá uma nova oportunidade reencarnatória, mas simplesmente vê essa realidade como sendo a única. Você nasce, vive e morre, e a sua vida se resume nisso.
Em cada planeta, as condições de existência são diferentes, porquanto Deus é inesgotável na variedade de suas obras. Entretanto, os seres que os habitam obedecem às mesmas leis de expiação e tendem todos para o mesmo objetivo de completa perfeição. Então, quando ele fala aqui de os espíritos que deixaram a Terra, nela reencarnam mais do que alhures, ou seja, reencarnam mais aqui do que em outros lugares, pelo fato de nós estarmos ainda vinculados a esse planeta. É como se nós fôssemos cidadãos do planeta Terra. E, portanto, nós acreditamos que aqui é o nosso único destino. E reencarnamos mais aqui do que em outros ambientes, porque aqui é muito mais favorável de nós aplicarmos o conhecimento e os valores que nós adquirimos. Mas a partir do momento em que nós somos transferidos para ambientes mais elevados, lá nós teremos também novos conhecimentos, novas experiências. E aí então são aqueles espíritos que migram para esses novos ambientes porque tiveram merecimento para isso. Assim como também tiveram ali o decesso, né? Nessa fase de transição planetária, quantos espíritos estão sendo levados para mundos inferiores exatamente porque não podem acompanhar o desenvolvimento do nosso mundo? Depois aqui, deixa eu ver o tamanho dessa mensagem. Muito grande. Espera só um pouquinho, estou só pegando aqui uma mensagem que nos permita. Tá, vamos lá. Vou saltar uma mensagem que ela é muito grande. Não, vamos lá. Irmã Rosália, através da senhora B, a caridade material e a caridade moral. Essa mensagem ela foi inserida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13 do item número 10. Então nós já estudamos sobre ela, um tema valioso para nós. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral, se acham encerradas nesses dois preceitos. Primeiro, então novamente, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aqueles que quereríamos que nos fizessem. Então, esses dois pilares, quando bem compreendidos e bem vividos, são certamente ali as melhores referências para alcançarmos a verdadeira felicidade. Então ele coloca toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Não com esses termos necessariamente, mas se nós formos buscar nas bases filosóficas de todas as religiões do mundo, nós encontraremos esses mesmos preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Vejam que ela fala um pouco da própria experiência. O nome dela, então, aqui, só para a gente lembrar. Irmã Rosália. Então, ela esteve aqui no nosso mundo. E esteve como espírito aí cumprindo a sua missão, vivendo as suas experiências necessárias para a evolução. Ricos, pensai nisto um pouco. Avaliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aquele a quem na minha última existência me fora dado servir.
Dai e amai o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis, vós também, agora que Deus permitiu, começasseis a vos instruir na ciência espírita, que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa, ao recebê-lo no mundo espírita? Aquela fala do constrangimento, né? Quantas vezes negamos situações aqui do nosso mundo. Eu me recordo até de uma mensagem que nós estudamos, que falava sobre a prova da pobreza e a prova da riqueza. Era um jovem advogado que trabalhava com o pai também advogado. Ele tinha um grande escritório numa grande cidade. E o pai era muito generoso e ele prestava serviços jurídicos, mesmo sem cobrar honorários, para pessoas que não podiam pagar. Então era sempre ali um benefício, uma necessidade. E assim durante muitos anos. O jovem cresceu sendo influenciado pelo pai. E claro, também tinha ali os clientes, né, que eram clientes com posses, né, que também ali ajudavam na construção da família, né, do patrimônio da família, e portanto ficou uma família ali muito bem estruturada. Depois o pai desencarnou. Esse jovem assumiu o escritório e, tomado pela sua ambição pessoal, ele acabou deixando de fora todas aquelas pessoas que o pai servia. E aí então ele falou, olha, a gente não trabalha mais de graça aqui. Aqui a gente, se quiser ser atendido, vai ter que pagar por esse serviço. Quem fazia aquilo era meu pai. Eu não sou meu pai, a partir de agora vai ser diferente. E assim o tempo passou. Ele viveu nessa condição, né, de grande profissional, de um profissional muito bem reconhecido. Os seus clientes pagavam pelos seus serviços, muitas vezes com aquele objetivo um tanto obscuro, mas pagavam e ele ganhava ali as suas causas. E depois o tempo foi passando e ele desencarnou. E foi ele que trouxe essa mensagem. E a primeira coisa que ele disse era assim: vocês não imaginam a vergonha que eu sentia quando eu encontrava no mundo espiritual os clientes do meu pai a quem eu deixei de servir. E era muito mais doloroso porque eles me abraçavam agradecidos por aquilo que o meu pai fez. Ou seja, né, a maior tortura daquele que realiza o mal é receber o perdão e a gratidão daqueles a quem ele machucou. E esse espírito trazia exatamente essa visão. Então a prova da riqueza para ele, que foi esse depoimento que ele trouxe, é uma prova muito difícil. Porque ele viveu isso e infelizmente ele acabou fracassando. Porque a riqueza fez com que ele se sentisse poderoso e dentro desse poder ele se tornou egoísta. E aqui o que a irmã Rosália, a gente não vai conseguir ver a mensagem dela, mas na semana que vem a gente dá continuidade, ela coloca assim, primeiro que ela coloca aqui no início, né, só para a gente poder fechar esses dois parágrafos aqui, ela coloca no início que ela viveu. Ela disse assim, pera lá, direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríei nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Depois ela coloca aqui embaixo, se pudesseis saber da alegria que experimentei, ao encontrar no além aquele a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Então mostra para nós aqui que ela esteve encarnada nesse meio, nessa condição difícil, social, mas era um espírito que estava ali presente para prestar serviços. Era um espírito missionário que tinha, claro, as suas necessidades evolutivas, mas que teve como objetivo maior servir. E só o fato dela ser um espírito cuja mensagem ajudou a construir a doutrina espírita na sua origem, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, já mostra que não apenas era um grande espírito reencarnando naquele meio, mas um espírito que retornou com um grande sucesso conquistado.
e essa alegria, e ela coloca: dai e amai ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis, vós também, agora que Deus permitiu começasseis a vos instruir na ciência espírita, que repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo espírita, que é a história do advogado que eu trouxe para vocês. E aquele indivíduo, então, né, que rejeitou tal pessoa, chega no mundo espiritual, reencontra um amigo e ele percebe que ele rejeitou esse amigo, esse familiar que era tão querido. E para finalizarmos, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Deixa eu ver aqui. Na semana que vem a gente termina, que é bem bacana essa mensagem. Deixa eu ler inteira, vai, vamos lá. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais agora, por agora encarnados. Sede, pois, caridosos, porque avançareis mais no bom caminho. Sede humanos e suportai-vos uns aos outros. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, então não raro, muito baixo, constitui merecimento, não do ponto de vista de humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem sempre muito mais mérito do que atirar-lhe um óbolo com desprezo. Contudo, não se deve tomar essa figura ao pé da letra, porque essa caridade não deve impedir a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Sede, pois, caridosos, não sejais desdenhosos, sabei deixar passar uma palavra que vos fere, e não julgueis que ser caridosos seja apenas prodigalizar o auxílio material, mas também praticar a caridade moral. Eu vou-lo repito, praticai uma e outra. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Virei ainda para vos dar uma comunicação mais longa, pois agora sou chamada. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmão Rosália, então, assina para nós essa belíssima mensagem. Né? E a gente vê que Kardec ele foi, então, peneirando, selecionando as mensagens que poderiam compor o Evangelho segundo o Espiritismo através do ensinamento que ela proporcionava. Né? E como sempre, lá nas instruções dos Espíritos, que nós já estudamos, Kardec sempre trazia um espírito que falava sobre um assunto com conhecimento de causa. Ela falava da caridade material e da caridade moral. E não era apenas um discurso, porque ela dizia, eu estava lá e eu pude fazer e sentir o resultado. Então esse fica o ensinamento para nós sobre a caridade moral e a caridade material, que certamente é um tema bastante profundo para nós estudarmos. Então, meus amigos, é isso. Encerramos por aqui esse nosso estudo de hoje.
E aqui nós temos então